Olá, meu nome é Lorene, sou terapeuta holística e esses dias no meu Instagram eu fiz um post perguntando se as pessoas têm o hábito de duvidar. E duvidar do quê? Duvidar de tudo. Duvidar das crenças, dos costumes das pessoas ou se elas se achavam donas da verdade absoluta. E ficou meio dividido ali, mas a grande maioria diz sim que duvida. E por que que eu fiquei pensando nisso, né? A gente tá aí, domingo, hoje é dia 27 de outubro de 2022. No dia 30 nós vamos ter a eleição para presidente. E a gente tá vendo uma demonstração de ódio gratuita por conta da política. E eu consegui reparar que, por exemplo, quando a gente idolatra alguém, a gente aceita tudo dessa pessoa sem duvidar. Calma, esse vídeo não é de política não, tá? Continua aí. E aí, a gente não duvida daquela pessoa e a gente aceita tudo que aquela pessoa traz como sendo verdade. E nisso, a gente perde a arte de pensar, de duvidar, de se permitir. Porque vamos parar para pensar um pouco, será que existe mesmo uma verdade absoluta? Ou será que são só pontos de vistas diferentes? Porque o jeito que eu enxergo o mundo e as coisas tem a ver com o jeito que foi a minha vida. E aí eu posso criar verdades absolutas a respeito disso que outra pessoa enxerga de outra forma totalmente diferente. E às vezes a gente cresce crendo em algumas coisas e não se permitindo ver o que está ao redor. Porque a gente aprende que aquilo não, ó, isso aí é pecado. Isso aí é errado. Não, ó, gente do bem não faz isso. Menina direita, eu ouvi muito quando era na menina direita, não dança. Menina direita não usa decote. Menina direita não usa unha vermelha. E aí eu paro para pensar que era só um ponto de vista que me foi passado que eu acreditei. E acreditando nisso e não me permitindo ver o resto, eu fiquei presa ali por muito tempo. E aí, quando eu passei, adulta, a duvidar do será que é isso mesmo? Será que só tem essa verdade? Será que é só desse jeito mesmo? Foi aí que as coisas começaram a fluir na minha vida. Porque daí eu me permiti duvidar, inclusive, de mim e das minhas capacidades. Será que eu não consigo mesmo fazer isso? Será que isso não é para mim mesmo? Porque eu já vi de algumas pessoas que vêm de uma criação mais humilde e aí quando passava, né, via algum brinquedo, uma loja, um restaurante, alguma coisa, a mãe falava, isso aí não é pra gente. E aí você cresce e internaliza que aquilo não é pra você. Mas será que não é mesmo? Então o grande problema aqui é a gente viver uma vida conformado com situações sem experimentar nada. E muitas vezes a gente não descobre o nosso potencial, tudo que a gente pode aproveitar da vida. Porque às vezes os nossos pais têm até boas intenções em falar, olha, não dá para fazer isso, não dá para fazer aquilo. E às vezes a intenção deles é uma e a gente acaba interpretando de uma outra forma, né? Porque tudo que eu falo com uma intenção e quem escuta, escuta com os próprios ouvidos, com as próprias crenças, verdades, e pode entender de maneira totalmente diferente. Então, quando a gente se permite a arte da dúvida, a gente acaba entendendo que a verdade absoluta mesmo nem existe. Ela é só um ponto de vista. E se o meu ponto de vista for diferente do seu ponto de vista, tá tudo bem. Porque eu enxergo o mundo com os meus olhos, de acordo com as experiências e com o conhecimento que eu tenho. É a mesma coisa de a gente se culpar, por exemplo, de atitudes que a gente tomou lá atrás. Então, o que eu fiz quando eu tinha 20 anos, eu fiz de acordo com as crenças e com o conhecimento e a maturidade que eu tinha aos 20 anos. Não adianta eu me culpar agora, porque agora eu tenho 39. Eu tenho outra vivência, eu tenho outro conhecimento, outro tudo. Então, não dá para eu me culpar, eu fiz com o que eu tinha.
Hoje é diferente, hoje eu faço com o que eu tenho, hoje eu tenho outro conhecimento, outra maturidade, outras experiências vividas. E foi exatamente quando eu permiti abrir, expandir a minha cabeça, é que eu comecei a entender que podiam existir outras coisas que fizessem sentido para mim. Que eu podia experimentar outras coisas e que essas coisas eram boas também. E que a maioria das pessoas que falam, não faça isso porque isso é errado, às vezes nem conhece sobre o que elas estão falando. Elas nem sabem sobre o que elas estão falando. Porque é igual a gente fala para criança, né? Quando nossos filhos estão ali aprendendo a comer, e fala, não gosto de alface. Então, você comeu alface? E eu sempre falo isso para as minhas filhas. Come, experimenta. Se você comer e falar, mamãe, não gostei, ok, não precisa comer mais. Mas se você gostar, falei, de repente você tá perdendo uma oportunidade de comer uma coisa super gostosa. Só pelo fato de não querer experimentar. Então eu sempre incentivo elas. E a gente faz isso com a alimentação, né? Super normal a gente incentivar a criança. Mas e com o resto? Por que ela não pode? Então se a minha filha chegar hoje e falar, quero ser presidente do Brasil, mas por que eu vou falar pra ela que ela não pode? Deixa ela tentar. Deixa ela experimentar. E é esse convite que eu queria fazer pra vocês. Se permitam duvidar. Porque nessa briga política, o que a gente tá vendo é isso. As pessoas nem se permitem enxergar um lado do outro que, de repente, pode estar certo também. Eu falei, esse vídeo não é sobre política. É só sobre, talvez, essa pessoa que eu apoie não faça 100% das coisas que eu concordo. E tá tudo bem. E talvez o outro também não vai fazer 100%, coisas que eu discordo. Às vezes ele até faz alguma coisa que eu concordo. Então fica destilando ódio, coisa, aí não leva a nada. Será que se a gente olhar para o outro, a gente não vai achar coisa boa também? Então vamos pensar nisso, gente. Vamos nos permitir experimentar. Experimentar o quê, Lorena? Experimentar tudo. Experimentar comida, bebida, lugares, pessoas. Já ouviu aquela coisa? Ah, as pessoas me achavam chata. Aí depois que me conheceram, me achavam legal. Por que a gente acha chata? Porque a gente julga sem conhecer. Porque a gente não se permite. Então, eu vi lá, adoro fazer dança, vi lá um negócio de ginástica, mas não é pra mim essa dança. Por que não é pra mim? Eu nunca vou saber se é pra mim ou não se eu não for lá e tentar. Ah, não, eu fui, fiz, realmente não gostei. E tá tudo bem não gostar. Procura aquilo que te faz bem, procura aquilo que você gosta. Mas se permita duvidar. Se você cresceu com a crença de que você não é capaz, de que você não pode fazer isso, eu cresci, eu não me lembro se foi falado pra mim ou se estava incutido, mas eu cresci muito com essa crença de que eu não podia ser elogiada pelo meu corpo, pela minha beleza, eu tinha que ser elogiada pela minha inteligência, por aquilo que eu era. Então, eu não podia estar bonita. Eu não podia usar joias, eu não podia pintar unha, eu não podia passar uma maquiagem, porque eu não podia estar bonita, não podia despertar esse meu lado. E aí eu nunca trabalhei ele. Agora que eu tô trabalhando. Porque eu me permiti, eu falei, olha, dá sim. A gente não tem aquela crença de que mulher bonita é burra? Por quê? Quem disse que ela é burra? Você conversou com ela pra saber se ela é burra? Só porque ela tá bem vestida, produzida, maquiada, significa que ela é burra? Gente, isso é coisa ultrapassada. Então se permita. Não é porque alguém falou que aquilo não era pra você, que aquilo não é. Tenta, vai lá, experimenta, vê como é que é. Porque todos os atletas, todos os milionários, eles se permitiram. As pessoas de sucesso se permitiram tentar. Se permitiram experimentar. Se desse certo, ok. Se não desse certo, aprendi a lição. Vou ter uma experiência boa aí, mas eu vivi, mas eu fui, dei a cara, tentei. Então, gente, vamos duvidar das coisas. Duvidar de tudo. E aí você vai criando as suas próprias experiências e as suas bagagens. E, por exemplo, eu vou dar um exemplo básico aqui. As terapias que eu faço, principalmente a constelação familiar. Tem algumas pessoas que falam, pra mim não faz sentido, não gostei, nananã. Eu falo, ok. Porque eu experimentei.
Eu me permiti, eu vivenciei e eu tenho resultados na minha vida. Então, nada do que o outro disser sobre a constelação vai me atingir, porque eu tenho a minha própria experiência com ela. Ah, mas floral, não acredito que você tem floral, será que funciona mesmo? Eu testei, eu vi que para mim funcionou. Na minha casa, com as minhas filhas, funcionou. Então, mesmo que você chegue para mim e fale assim, ó, não acredito, é balela, não resolve nada, não adianta nada, eu vou falar, tudo bem. Tenta outra coisa para você então, porque eu usei para mim e funcionou. Porque quando a gente se permite experimentar, a gente cria a nossa própria experiência com aquilo. Então, olha, eu testei e para mim não funcionou. Tem um monte de coisa que todo mundo gosta e eu não gosto. Cerveja é uma delas. E eu já experimentei um monte. E eu não consegui gostar de nenhuma. E tá tudo bem. Aí eu não bebo refrigerante. Nossa, faz acho que uns 16 anos que eu não bebo Coca-Cola. Nossa, por que você não bebe Coca-Cola? Porque pra mim não tá fazendo falta. E tá tudo bem, é a minha experiência, é a minha vivência. É uma verdade absoluta? Não é. Pode ser que amanhã eu experimente uma cerveja que eu goste e eu beba. Pode ser que amanhã eu decida voltar a beber Coca-Cola. Entende? Mas é sobre mim, sobre o que eu construí pra mim, a partir das experiências que eu pude viver. Então, gente, vamos duvidar. Acredita em você. Se permita saber do que você realmente gosta, o que realmente funciona pra você, porque você experimentou e não porque alguém falou. Isso abre a cabeça da gente. E depois que eu me permiti, foi que eu descobri as terapias, foi que eu descobri Deus de verdade, foi que eu descobri um monte de coisa. E isso valeu demais a minha vida. E se você quiser, eu posso te ajudar com relação a isso, tá? E se você gostou desse vídeo, dá seu like aqui, compartilha, que isso ajuda o meu canal crescer, ajuda a gente levar essa oportunidade de mudar de vida, de experimentar a vida e de viver de verdade. Viver plenamente tudo que a gente pode. Esse é o meu desejo para vocês, tá bom? Um beijo, até o próximo vídeo. Duvida. E mais uma coisa, gente. Esse vídeo aqui é uma verdade absoluta e eu tô plenamente certa? Não! Esse vídeo aqui é a minha opinião. É o meu ponto de vista. Você tem todo o direito de discordar de mim. Eu só tô falando isso porque pra mim funcionou demais. Quando eu me permiti duvidar e experimentar coisas novas, a minha vida melhorou demais. Você pode tentar, você pode não tentar. Você pode concordar, você pode não concordar. É só o meu ponto de vista, ok? Até o próximo vídeo.